E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do México. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E eu quero dizer que talvez não estivesse nem gravando aqui porque eu estou tentando ver o que a Albert Fábrica tem para poder contar pra gente, esse fofoqueiro de metigela. Exatamente. Se você é fã F1TT, sabe aí que o Alberto Fábrica soltou ali no Twitter, né, que não está crendo numa notícia que ele recebeu. Tentei um espanhol agora, mas não consegui. Que ele não tá acreditando na notícia que ele soube ali no paddock e contou a fofoca pela metade, né? Deve tá todo mundo agora, até com o Massinha desaposentado falou, todo mundo foi lá no perfil do Fábrica, colocou o sininho pra assim que ele soltar a fofoca, a gente já ficar sabendo. E até agora nada. Como um bom jornalista tá fazendo um texto. Cara, eu gostei do que a Bruna Rodrigues falou. Que prazer, sou de comunicações. Gosto de bater papo e fofocas. A gente é isso, né? Gosta de bater papo, que é o podcast, de fazer fofocas. Como jornalista, acho que a primeira coisa que você tem que querer ser na vida é um fofoqueiro. Exatamente. Bom, eu sou o BGP Neto e a gente tá gravando aqui já no domingo, porque essa semana será uma semana de GP do Brasil, uma semana muito cheia, com vários compromissos, muita coisa para ser feita. E vá acompanhando o Boletim Paddock pelas redes sociais, que a nossa cobertura vai ser bem interessante, bem legal, como sempre, na semana do GP do Brasil. Bom, antes disso, né, antes da gravação do BBcast em si, vamos lembrar nossos recadinhos do Paddock. Como sempre, aquele agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim Paddock através da campanha coletiva e contínua do Apoies, e também são membros, né, do canal do YouTube. Um agradecimento especial a eles. Também mandaram perguntas para nós, como a gente falou lá no GP de Austin, né, do Texas, dos Estados Unidos, que como seria muito curto, assim, até para abrir a caixinha de perguntas no Instagram, a gente jogou no grupo de apoiadores, mas já deixa avisado aí pra vocês. Acabou a corrida, chama aí a Débora nas redes sociais, manda pergunta pra gente, que ajuda bastante na construção do podcast. E outra forma também de auxiliar a gente, além do programa do Apoia-se do membros lá do canal, você também pode utilizar o nosso link da Amazon, que está sempre disponível nas nossas publicações. E fazendo qualquer compra por meio desse link, você consegue auxiliar o BP, porque a gente recebe uma pequena comissão. Nenhum valor vai ser acrescentado na sua compra, ali na parte final, mas a gente consegue receber uma comissão, pois somos afiliados da Amazon. Então passe por lá, sempre que você for realizar uma compra de qualquer produto, independente do valor, utilize o nosso link. Bom, Débora, entre o GP dos Estados Unidos e o GP do México, a gente não teve muita notícia, muito corre-corre, né, de coisas acontecendo. Tudo que também aconteceu praticamente já comentou ali na live de terça-feira. Então já consegue ir direto, né, para os treinos livres. E na sexta-feira que a gente teve ali, parece que realmente como removeram tanta pintura especial da Williams, da Goofy e depois aquela bandeira dos Estados Unidos do carro, a Williams retornou aquele bom desempenho que ela estava, né, ali já na sexta, mostrando que o Albon seria um piloto ali que possivelmente estaria nos pontos que aconteceu na corrida, mas vale falar um pouco da sexta-feira da Williams no México. Eu acho que o mais interessante é que a gente viu o Albon andando entre os primeiros colocados. Foi interessante ver esse desempenho dele, o que ele estava fazendo ali de trabalho na sexta-feira. É óbvio que essa foi uma sexta-feira assim, que a gente tem que levar em consideração que por conta do GP do Qatar e do GP dos Estados Unidos, que foram corridas sprint e seguidas uma da outra, né? Mesmo com as equipes levando algumas novidades para os carros, tentando melhorar a performance deles, eles não tiveram muito tempo para poder avaliar os carros, porque tinha apenas um treino livre nesses 2 finais de semana, né? Então chegou no México já com aquela coisa de ter 3 treinos livres de 1 hora para poder avaliar os carros. Algumas equipes levaram modificações para poder melhorar a área de refrigeração dos carros, né? E foi uma sexta-feira muito voltada para análise, utilizaram vários tipos de pneus ali, e a Williams conseguiu ter um protagonismo, mas muito dos tempos que a gente estava vendo em pista ali não era uma coisa muito real. É óbvio que, pelas características do circuito, a Williams poderia se dar bem, e foi o que aconteceu, né? O Albon pontuou,
Mas acho que ele tá andando entre os primeiros, aquela coisa, né? Todo mundo fica, ai, será que agora vem a Williams e tudo? Mas calma, né, galera? Porque tinha muita gente escondendo o jogo, tinha muita gente analisando outras coisas do carro, então acho que isso também colaborou pro álbum estar em evidência. Exato. Bom, outros que foram destaque, né, na sexta-feira foram as Ferraris, né, Débora? Que, ao contrário da Williams, elas estavam apagadas. E foi praticamente sexta e sábado assim, né? Apagadérrimas, menos na classificação, mas a gente vai falar mais à frente. Mas no quesito treino livre, realmente parecia que elas estavam com sacos de cimento no carro. E ninguém tava dando muito pela Ferrari, né, nesse fim de semana. Também, novamente, pelas características do circuito, não era esperado muito que eles andassem bem. No sábado de manhã, quando a gente teve o último treino livre, eles não ficaram nem entre os 10 primeiros, né? Quer dizer, a única volta rápida que a Ferrari tentou ali com pneu macio no final da sessão foi atrapalhada por outros pilotos, então nem o Carlos nem o Leclerc estiveram entre os 10 primeiros. Mas não era um circuito que estava se dando muito, né, para esperar algo da Ferrari, mas o pessoal estava esperando mais da Mercedes, né, do que a dupla da Mercedes ia fazer. E aí acho que foi aquele contraste, né, esperava-se muito da Mercedes e veio na corrida, mas não veio nos treinos, não veio na classificação, né? E foi o inverso com a Ferrari. Bom, quem não teve o inverso de nada foi o Verstappen, né? Que liderou tudo na sexta-feira. Tranquilo. Foi aquela volta no parque, né? Tranquilão. E outro que também vale destacar é que o Pérez também seguia distante do Verstappen, né? Pelo menos 500 milésimos de diferença entre os dois. É uma distância boa. E para quem precisava entregar resultados no final de semana, o Pérez desde sexta já demonstrando que não ia ser tudo aquilo que ele demonstrou no começo da temporada. E na realidade, né, acho que o GP do México era a maior expectativa que a Red Bull tinha em cima dele, porque, como eles estavam falando, o Pérez ele precisa de um pouco mais de tempo para poder se adaptar ao circuito. E eles estavam vindo de 2 finais de semana com um sprint, que não era favorável para o Pérez. O GP do México, em teoria, e depois o GP de Las Vegas e em Abu Dhabi seriam os melhores cenários para ele poder andar bem. Só que no México já estava tendo uma grande diferença dele para o Verstappen, né? E esses 500 milésimos é algo que, assim, muita gente conseguiu se enfiar no meio deles, né? Então a gente teve o Norris ali andando às vezes bem, o Piastri, até os próprios pilotos da Mercedes, né? Então isso começou a ampliar o gap que tinha do Verstappen pro Pérez, né? Exato. Bom, e já no sábado, né? Terceiro treino livre foi tranquilo, não teve muito o que se acrescentar. Já na classificação, né, Débora? Foi uma classificação até normal, vamos pôr assim, né? Tirando as Aston Martin mesmo, que foi uma surpresa negativa e tá sendo uma péssima situação na Fórmula 1 este ano. Acho que esse desempenho, essa queda que teve de desempenho da Aston Martin é ruim até tanto para os dois pilotos, mas também até para a própria Fórmula 1, que mostra que não está adiantando muita coisa de querer equiparar os carros, né? Ter um teto orçamentário ali, porque... É que não é questão de teto, né? Mas é uma questão de regulamento. Regulamento mesmo, tá atrapalhando bastante. E também é o que a gente estava conversando, né? Esse final de semana agora caiu a restrição que a Red Bull tinha do túnel de vento por conta daquela multa que ela tinha tomado ali por ter ultrapassado o teto orçamentário. Mas a Red Bull, mesmo com pouco tempo de túnel de vento, ela continuou o desenvolvimento do carro e continuou tendo o melhor carro do grid. E se fosse em termos de ter túnel de vento e orçamento, também era para a Aston Martin estar andando muito bem, né? Porque túnel de vento ela tinha tempo para poder trabalhar e também tinha muito orçamento, porque é uma das equipes que veio aí de um momento de desenvolver fábrica, melhorar a fábrica, né? Eles tiveram vários upgrades do pacote deles, né? E isso daria uma vantagem, mas a gente tá vendo que começou muito bem e não conseguiu manter. Exato, bom. E já acho que os destaques mesmo ficam já pro Q3 mesmo, né, Débora? O Ricciardo que conseguiu levar a AlphaTauri para lá. Foi uma grata surpresa até o retorno do australiano, essa ida do carro dele no Q3. Em compensação, ele chegando no Q3, o Alonso fora, como a gente comentou, que não teve, né, um bom desempenho. E outro também que foi um destaque negativo de tudo isso foi o Lando Norris, né, que
errou na classificação, a McLaren errou também na configuração do carro. Foi uma sequência ali de cagadas do Lando Norris e da McLaren que, olha, não parecia a equipe que estava vindo crescendo no campeonato. Eu acho que do Ricardo vale a pena a gente ressaltar também que nos treinos livres ele tava tendo um desempenho muito bom, né? O Tsunoda a gente já sabia que ia ser punido desde o primeiro treino livre, porque a AlphaTauri tinha feito a troca dos componentes do motor dele, né? E por conta disso ele ia ser punido. Então acho que a AlphaTauri ela acabou se dedicando muito a ter um bom final de semana com o Ricardo, porque sabia que o Tsunoda ia ter que remar muito para poder conseguir chegar nos pontos, né? E no circuito do México, o DRS, né, ele não é tão efetivo quanto é em outras pistas, justamente por conta do ar rarefeito, né? Então, por mais que ali na classificação eles tenham usado o Tsunoda para poder ajudar ao Ricardo chegar ao Q3 e usar o DRS, né? Em questão de ultrapassagem, de disputa, o DRS não é tão efetivo assim. E foi até engraçado que depois que acabou a classificação, o Ricardo falou, tava esperando ficar em sexto, sétimo no final do Q3. O quarto lugar foi muito bom pra gente, a gente não esperava isso. Então, acho que assim, óbvio, tem poucas corridas, né? Ainda que ele tá fazendo com a AlphaTauri, marcando esse retorno dele. Mas depois do Lawson ter assumido o carro e da primeira corrida dele ali nos Estados Unidos, né? E agora no México, acho que foi um ótimo resultado pra ele. E ele conseguiu algo que não era esperado, ainda mais com o carro da AlphaTauri, que é um carro tão ruim. E aí até colaborou pra muita gente se perguntar, né, se a AlphaTauri não tava tendo piloto ou se ela de fato não tá tendo carro. Eu acho que o GP do México sim, também pode ser um ponto fora da curva, né? Mas a gente pode ficar de olho na AlphaTauri para as próximas corridas. Também tem que lembrar que não tem muito tempo que a AlphaTauri atualizou o carro, então também isso pode ser um reflexo deles terem atualizado o carro e agora tá conseguindo melhorar um pouquinho mais em configuração. E comparado com a Aston Martin, que perdeu o terreno e não conseguiu render tanto com as atualizações, qualquer outra equipe que consiga lidar um pouco melhor com as atualizações do carro vai acabar se sobressaindo nesse final, né? Só uma coisa que eu tô acompanhando aqui o Twitter, o Will Bustle acabou de publicar um GIF do Cálice Sagrado, né, em busca do Cálice Sagrado do Monty Python, que é aquela cena em que eles estão chegando na caverna que tem um coelho assassino e eles jogam uma bomba, né? Então, assim, alguma coisa tá pegando no paddock, né? Alguma coisa que tá acontecendo. Sabe o que eu fico pensando? Porque assim, né? O que acontece? Quando tem alguns GPs, principalmente os GPs que é na América, né? Tanto na América Central quanto aqui, né? Na América do Sul. Vai muita gente pro paddock pra poder ficar soltando notícia falsa, né? Soltando coisa ali pro pessoal poder publicar, porque assim, tem uma parcela de jornalista que vai em todas as corridas e acompanha, mas tem uma parcela de sites e coisas que são locais, então eles se aproveitam disso porque, o pessoal vai acabar comprando e vai publicar aquilo ali que a gente soltou. Será que a gente tá sendo vítima disso? Não sei. Da fofoca mentirosa? Pode ser. Pode ser, porque Pode isso ser. acontece Vamos muito dar uma aqui. pausa. Você tuita isso, porque isso é algo muito interessante que a galera tem que saber. Bom, aí pra quem segue a Débora no boletim no Twitter, viu que ela publicou isso. E enquanto que ela publicava, né? O Will Bustle soltou mais um tweet comentando cercado de bombas ali, aquele canarinho correndo de bombas. Mas enfim, vamos seguir aqui na gravação do BBcast. A bomba que o GP do Brasil vai ser cancelado restante da temporada, né? Chega. Já sabem que o Vettel... Que o Verstappen vai ganhar todas e já vai dar a vitória pra ele nas 3 corridas e acabou o campeonato. Exato. Você vai devolver o ingresso pra gente. Pô, ia gastar esse dinheiro no churrasco. Com os apoiadores do Boletim do Paddock, ó. Vixe. Bom, vamos lá. Comentou, né, do Lando ter sumido na classificação com os erros. O Q3 horroroso do Alonso. O Ricciardo que foi bem na classificação. E a pole do Charles Leclerc, né, Débora? Que mais uma vez, né, honrou o título que lhe dão de o cara mais rápido da Fórmula 1 em classificação. É uma coisa que eu gosto. Eu acho legal quando tem uma classificação e o Leclerc consegue extrair essa volta rápida. É uma daquelas voltas rápidas
que vale a pena você ir no onboard, você ver, ele realmente se aplicou, se dedicou, fez muito bem feita, sabe? E ele não esperava, né? Exato, vale lembrar que a Ferrari veio mal nos Q3 todos, né? Não, quase não passou do Q2 pro Q3, né? Nossa, Q3, dos treinos livres todos, ela foi muito mal. Se eu não me engano, no TL3, o Leclerc foi 13º, 14º, alguma coisa assim. Foi uma classificação Foi o que eu falei pra você, os dois carros ficaram abaixo dos 10 primeiros então, no TL3. Então, assim, a expectativa era bem baixa. E quando eles chegaram pro Q3, eu também pensei assim, Piastri, Ricciardo vão comer eles com farinhas. Mercedes também não, né? O Sainz fez, depois veio o Leclerc e fez. Aí ficamos na tensão do Verstappen, mas o Verstappen não fez. Aí o Verstappen só melhorou, né, na segunda tentativa de volta rápida. Ele foi um dos únicos que melhorou ali a volta, né, mas não foi suficiente para superar nenhum dos dois. E até foi interessante que o final da classificação ali, a pista parecia que estava bem mais lenta, então estava muito difícil de melhorar o tempo. Mas a Ferrari achou essa volta do bolso, nem os dois pilotos conseguiam explicar o que aconteceu ali, porque nem eles esperavam, mas veio aí essa volta e foi muito boa. Mas é aquela coisa, né, de novo, assim, num ano em que a Red Bull tá dominando bastante, era mais um cenário que a gente esperava. O Leclerc fez a pole e não vai conseguir reverter em vitória, né? Acho que o maior trabalho para a corrida ia ser essa pole do Leclerc trazer um pódio para a Ferrari. Parece que a Ferrari tava bem mudada esse final de semana, nem parece a Ferrari que erra tanto, que faz tanta besteira. Então foi legal ver essa pole do Leclerc, mas, assim, né? Com o Verstappen andando do jeito que tá andando, a gente nem fica tão feliz, assim. Exato. Bom, e outra coisa que aconteceu ali no final do... Primeiro que a classificação inteirinha, né, foram cenas lamentáveis, de um piloto atrapalhando o outro, como sempre. E também agora me fugiu. Os pilotos segurando ali, né, na saída do pit, qual o Verstappen fez no GP de Singapura, de segurar os pilotos na saída dos boxes. Salvo engano, foi o Alonso, Leclerc e Verstappen, né, que foram investigados por terem feito isso. E o Russell. E o Russell, né? O Russell de todos foi o que mais apareceu até nos vídeos, né? E no final não deu em nada, né, Débora? Os pilotos... É que fica ruim punir agora, depois do que o Verstappen fez em Singapura. Eu imaginava que não ia ter punição, porque ia vir a mesma alegação do que aconteceu lá em Singapura, né? E não foi nada diferente. Eles realmente falaram isso, que os comissários já estão avaliando, já tem um tempo, que essa questão do delta e de cumprir a volta em que você tá mais lento em um tempo ali determinado, né? Não tá funcionando muito bem, mas por enquanto eles não têm uma outra solução para poder levar para a pista que evite acidentes e que seja algo melhor do que está sendo aplicado agora. Então eles reconheceram no caso desses pilotos que, assim, eles fizeram o que era possível fazer, seguraram o restante do pelotão no pit lane para poder respeitar a distância do delta que era esperado. Também foi mais prudente fazer isso do que, buscar uma redução lá mais pra frente na volta e travar ainda mais os outros competidores. Então eles acham melhor segurar no pit lane mesmo do que fazer uma outra besteira, né? E fica aquela lição pra todo mundo. Não espere até o último minuto também pra poder ir pra pista numa classificação, que você pode acabar perdendo tempo atrás de outro competidor e não conseguindo avançar, né? Acho que talvez o grande problema ali foi a forma como o Russell estava posicionado na saída do pit lane, porque ele deu uma travada, então mesmo que outro competidor quisesse ultrapassar ele, não ia conseguir, porque ele estava bem no meio, né? Sim, punição que não... Eu quero ver eles fazerem isso no Brasil. Ali no Oeste? Não, na saída dos boxes do Brasil não dá. E esse eu gosto do GP do Brasil, não dá, não tem como você parar ali. Cara... É uma ladeira, é uma ladeira, né? É uma ribanceira. Uma ladeira, e quando chega na parte da saída mesmo, ali você é jogado na reta oposta. Né? Então vai ser bem interessante. É por isso que aqui eles têm que realmente já sair pra pista e correndo, né? Bom, vamos pra corrida em si, né, Débora? Cara, largada com ré, né? A gente pode dizer ali que as Ferraris praticamente deram uma gasopada na hora da saída. A largada foi meio bizarra, né? Na verdade, ninguém tava esperando muito que o Leclerc fosse manter por muito tempo a largada, né? Que a aposta já é essa, né?
perguntei pro pessoal em qual curva o Leclerc vai perder a liderança e por que é na primeira. Eu já tinha falado até pro perfil desses perfis que gostam de cuidar, né? Eu te falar da Ferrari. Falei, ele não termina a primeira curva na liderança. Cara, a Ferrari era uma coisa que se ela trabalhasse melhor, largada, pelo menos quando o Leclerc conseguisse a pole, pô... Tentar... permanecer por mais tempo, né? Em Baku foi uma pista que ele conseguiu, né? Se não me engano, ficou 3 ou 4 voltas. Pelo menos ainda deu uma emoção, mas hoje, por exemplo... e não foi muito favorável a largada, né? Pra Ferrari, na verdade... Foi até bizarro, né? Porque... Foi mais favorável pra Ferrari do que pro Pérez. Foi mais favorável pra ele, mas quando teve a largada ali, o aplicativo endoidou, né? Porque o Verstappen pulou pra frente, depois era o Leclerc, e depois era o Pérez. Eu fiquei, o Pérez? O Pérez liderou a corrida? Que o Pérez, eu não sei se foi... E aí o Pérez foi de arrasta pra baixo, né? Eu não sei se foi o estagiário, qual foi o perfil que zoou, que falou, nossa, o Pérez pela primeira vez chegou à frente do Leclerc, do Verstappen, né? Porque na hora que ele foi catapultado pra frente, ele ficou à frente do Verstappen. Acho que foi nessa hora que o aplicativo entendeu que ele tava à frente do Verstappen. Foi bizarro, né? Mas assim, pelo menos o carro do Leclerc, de certa forma, não estragou, né? Estragou a asa, mas também foi um ajuste, assim, muito obrigado, Red Bull, por ter vindo cortando a asa dele, porque... O Leclerc andou melhor que o Sainz hoje, né? Então, enquanto que a asa tava quebrada. A asa mesmo. Enquanto que a asa tava quebrada, o Leclerc tava rendendo mais. E diga-se de passagem, essa asa se mostrou efetivamente correta, né? Porque a ideia de quando desenhar essa asa é que quando acontecesse isso de quebrar aquela lateral, ela ainda continuasse eficiente. E algumas equipes que fizeram um desenho um pouco mais que utiliza aquela lateral como suporte, a Ferrari não. A Ferrari já foi meio conservadora no desenho. E o dela não utiliza tanto aquela lateral. Se eu não me engano, a Red Bull, a lateral da asa ali, ela realmente ainda é um pouco usada na flaps. Se acontecesse isso com o carro da Red Bull, tem que trocar. Eu acho que é por isso que o Pérez, toda vez que tinha um incidente que quebrava essa lateral, que desculpa gente, eu esqueci o nome, ele trocava de asa. Já o Leclerc não. O Leclerc, você vê que a Ferrari nem chamou ele. Da Haas também, né? Mas da Haas foi meio foda, porque... Da Haas, quando ficou balangandando lá quem é do Leclerc, na volta seguinte eles já estavam pedindo pro Magnussen ir lá trocar a asa, né? O do Leclerc, espera aí, vamos ver o que acontece. É que o Magnussen tem o histórico da FIA exigir dele trocar, né? Coisa que não fizeram hoje com o Leclerc. Tudo fazem com ele, né? Então, é por isso que eu tô falando, tipo, com uns é de um jeito, com outros é de outro, enfim. E, de qualquer forma, o jeito que a asa do Leclerc caiu depois, né, não foi muito favorável ali, porque o pedacinho caiu, mas ficou no meio... da pista, né? Mas... O mecânico que recolheu tá feliz, que ele levou isso daí pra casa. Vai estar no eBay à venda a qualquer momento. Será que levou pra casa? Porque agora estão pedindo pra devolver, né? Leva. Agora estão pedindo pra devolver tudo. Os mínimos pedaços é pra devolver. Nossa, lembra no Epix de São Paulo? Uns fiscais que foram pedir pro Serginho autografar. Eles levaram uma parte dianteira inteirinha de um carro. Cara, os fiscais chegaram na maior cara de pau pro Sérgio Sete Câmara com a dianteira de um carro. Se eu não me engano, acho que era do Boemi. Algum carro assim, da verde. Era, o Boemi tava com a Envision tava verde, né? Pintura ano passado, esse ano, né? E eles chegaram com essa asa dianteira pro Sérgio autografar. A assessora de imprensa da Nil olhou assim, tipo, meio estranho, né? Mas tudo bem, ele autografa. Mas foi muito bizarro, enquanto que na Fórmula 1 realmente, o Paulo até conta, né? Que na Porsche, por exemplo, a Porsche Cup no Brasil, você tem que... Se pegou qualquer peça, você tem que devolver, você não pode ficar. Mas, voltando aqui rapidinho só numa coisa, né, Débora? Que a gente fala... Eu gosto muito do GP do México por tudo que é de festa, o pessoal da arquibancada, tirando aquele pessoal que brigou, mas o resto é muito legal, pessoal de fantasia. É bem latino. Não, eles são... Eu acho que eles são mais expressão do que ser latino do que os brasileiros. Acho que nesse ponto o GP do México consegue ser muito mais do que o GP do Brasil. Mas não é por culpa dos torcedores no Brasil. Acho que é muito mais culpa da organização. A organização do GP do Brasil, eu tenho a sensação que eles querem ser um pouco mais de formato de GP europeu do que ter uma identidade própria de GP do Brasil. Eu tenho essa sensação. Mas eu acho que também aqui no Brasil... É que assim, o GP do México é muito perto da festa do Dia dos Mortos, né? Que é uma comemoração assim, né? De certa forma, é uma coisa muito familiar
que eles tentam resgatar ali, mostrar o quanto que, tipo, a família, as pessoas que estão em volta ali é muito importante. E eu acho que no Brasil tem muito essa coisa de, tipo assim, ai, carnaval, sempre carnaval. Tudo que remete ao Brasil é carnaval. Só que, tipo, eu acho que talvez, sim, por mais que seja uma prova que acontece em São Paulo, mas, no entanto, vem gente de todos os estados pro Brasil. Tipo, seria legal também, tipo, cada ano tentar valorizar um pouco da cultura de outros estados. Não precisasse só o carnaval. Exato. Não, eu acho que, assim, cara, São Paulo já é uma mistura danada, né? Já valeria você... E outra coisa, até carnaval, desculpa, carnaval São Paulo é uma marca registrada. Tipo, carnaval paulista, pagode, samba paulista é uma coisa muito forte. Tem uma história muito rica. Eu acho que até uma história que poderia ser contada nos GPs é questão de imigração. Pô, você tem uma equipe italiana e que praticamente de São Paulo você teve uma imigração italiana, uma presença dos italianos muito forte. Você tem uma montadora japonesa, você tem a segunda maior colônia de japoneses, a maior colônia do Japão, né? O maior número de japoneses fora do Japão é em São Paulo. Então, assim, pô, dava pra se trabalhar isso. Eu acho que é realmente um pecado. Mas por que a gente falou disso? É que algumas corridas quando tem bandeira vermelha, a gente já fica, né? Pô, que da hora, né? Teve bandeira vermelha, a gente vai ter uma outra parte de corrida interessante, é que ele pega... Não. Simplesmente foi 2 corridas xoxas. México, e aconteceu bem no meio, né? Então, tipo, ainda tinha mais praticamente 30 voltas pra terminar a corrida e mais do mesmo. Tanto a pista não tava favorecendo, assim, a questão estratégica. E, cara, eu acho que chegou num momento, até falando de questão estratégica, em que nessa corrida foi muito difícil, acho que pra Pirelli. Porque, assim, ano passado eles não tiveram muita briga, porque, teve os pneus de 18 polegadas, aí a gente aproveita e usa a gama intermediária, porque era a gama usada quando usavam os pneus de 13 polegadas. Então foram na zona de segurança no passado, usaram os compostos intermediários. Aí veio para esse ano, eles falaram, não, vamos tentar outra coisa, né? Vamos ir com a gama mais macia de pneu, para poder abrir um leque de possibilidade para as equipes, para que elas façam, ao invés de uma parada só, fazer 2. Aí quando saiu ali no começo da corrida, né, a Pirelli falou, não, mas eu acho que vai ser uma corrida mesmo de uma parada só. Então não adiantou nada trocar a gama de um ano pro outro. Aí veio a corrida, né, enfim. Tipo, mesmo no final de semana, você tendo 3 treinos livres para poder avaliar. Sexta-feira teve aquele lance ali de verificar o pneu protótipo da Pirelli. E aí foi passando a corrida, tipo, a gente viu, o pessoal que tava com o pneu duro não rendia nada, porque com 2 voltas já o pneu tava arrepiando, né, tava tendo problema do grain. Aí não rendia nada com o pneu duro, mas para poder terminar a corrida, a estratégia era pneu duro e pneu médio, trabalhar com os dois, porque o macio não ia resistir a absolutamente nada. Aí chega ali teve a bandeira vermelha. Então, se a bandeira vermelha tivesse sido assim, tipo, faltando 15, 20 voltas pro final, a gente tivesse o pessoal tentando outra coisa ali, brigando mesmo com o pneu macio pra ir no final da corrida. Mas não foi isso que aconteceu, né? E talvez, assim, se tivesse acontecido desta forma, o pessoal já teria gastado seu pneu duro, seu pneu médio ali, e não ia ter mais com o que trabalhar, né? Ia ter que realmente recorrer aos pneus macios usados. Mas não foi o que rolou. E aí, como aconteceu essa bandeira no meio da corrida, não teve emoção nenhuma, assim, tipo... Foi só realmente, tipo, a gente parou de correr aqui, um ou outro mudou de pneu, né? Teve uma galerinha ali que foi com os médios. A gente não teve, tipo, aquela corrida que a gente imaginou que poderia ser, tipo, uma corrida sprint. Porque não foi uma corrida sprint, porque eles tinham metade da prova ainda pra poder fazer. Exato, e assim, com a disposição de pneus que eles tinham, né? A gente chegou ali no final... Ferrari sem pneus duros novos, então até continuaram com os mesmos pneus que eles tinham, foi complicado. Eu acho que México, cara, pô, pode ser sincero, saudade esperotada. Eu acho que seria bem legal o retorno deles, mas, né, deles não, dele, né. Mas eu tô acompanhando aqui a fofoca, gente. Até agora, nem o Fábricas, nem o Will Buston atualizou nada. Então vamos seguir aqui confiantes que a gente vai acordar, não vai ter nada, porque eu não quero acordar com notícia já todo mundo comentando, fazendo meme. Quero participar da festa também.
Bom, quem não participou da festa, né, foi o Sérgio Pérez, que pra festa dos mortos, a corrida dele foi bem morta mesmo. Ai, gente, foi... Olha, eu fiquei um meme do cara, tipo, comendo cereal, pensando na corrida do Pérez. Vai no banheiro pensando na corrida do Pérez. Vai trabalhar pensando na corrida do Pérez. Porque, nossa, gente, olha... Não, corrida não, né? Largada só. Que mas assim, o que eu quero dizer é que... Puta cara burro, bicho. Como é que é do Chaves? Nossa, o que você tem de burro, você tem de burro. Nossa, gente, sério, olha... Eu fiquei revoltada com o Pérez esse final de semana. Revoltadíssima. Porque assim... De certa forma, o Hamilton colocou na mão dele de novo, né? Tipo, uma corrida que ele não terminou, a desclassificação ele colocou na mão do Pérez. Tipo, olha, meu filho, trabalha aí pra você tentar ter o teu vice. Ele devolveu a bola pro Pérez. Aí o Pérez falou, agora eu vou cagar. Agora mesmo que eu vou cagar. Gente, pra que ele foi otimista daquele jeito? Pra que aquela largada? Porque assim... Quando a gente vê a largada dele, foi muito boa os primeiros metros ali, porque ele tava mais rápido que a Ferrari, que não tinha largado bem, e o ritmo dele tava melhor que o do Verstappen, porque ele tava vindo por fora. O ruim foi aquele contorno da primeira curva dele pra cima do Leclerc. Pra que ele foi fazer aquilo, cara? Ele podia ter... Tipo assim, o carro dele tinha capacidade de, se ele tivesse recuado, na próxima reta do circuito, ele tá à frente da Ferrari... E ele desperdiçou absolutamente tudo. E aí depois, né, que vão resgatar a imagem mesmo, ele destruiu a lateral do carro dele inteira. Ai, gente, nossa, aquilo foi uma burrice. E você vê que a equipe foi muito boazinha, querendo ver se tinha como arrumar pra voltar ele pra pista. Porque num cenário que nem ia ter de um possível safety car, que eles sabiam, cara, essa é uma pista que tem safety car, uma pista que tem safety car virtual... Ele poderia fazer uma estratégia diferente, com uma parada a menos, tudo mais, e voltava à pista. Cara, o Adrian Newey foi chamado pra falar se tinha como o carro voltar ou não. E o Adrian Newey olhando o rombo na lateral do carro, fazendo, tipo, não. Vocês querem o quê? Não dá. Mas nem se colocar silver tape, ele no carro inteiro não tinha como ele voltar. Nem cuspe cereal, sabe? Só faltava pegar aqueles cara que faz negócio com miojo e resina pra arrumar aquele carro, mas não dava, velho. Aí foi muito feio, assim, pô. Porque era uma corrida que era pra ele só terminar, né? Ele podia terminar, ele só precisava pontuar. Ele tinha que administrar, desculpa, Débora, só pra não perder a linha de raciocínio, e até desculpa mesmo, mas seria mais ele administrar a diferença que ele tem pro Hamilton. Do tipo, eu posso chegar atrás do Hamilton, mas eu não posso chegar muito. Tipo, o Hamilton chegar em terceiro, eu tenho que estar em quarto, quinto no máximo. Mas eu acho que ali, talvez, como o GP do México é uma corrida muito estratégica, talvez nem dependesse tanto de desempenho dele, porque provavelmente a Red Bull ia conseguir fazer uma estratégia pra colocar ele mais pra cima. Porque ele tava largando em quinto. Não tinha, e com o desempenho dele, era pra ele terminar pelo menos no pódio. Acho que talvez não fosse o segundo colocado. Mas talvez o terceiro lugar tivesse conseguido. Ia tirar ponto da Ferrari e também ia colaborar ali por conta da disputa dele com o Hamilton. E ele não fez o básico, que era só ter tentado largar direito. Não, realmente, assim, tipo... Se ele tivesse cagado a corrida nas voltas no final... cara, tudo bem, é no final, mas no começo, cara, nossa... Aí depois ele falou, eu fui muito otimista. Tinha uma largada que eu fui realmente, tipo, meio que por tudo ou nada, não sei o que. Sim, né, Pérez? Não, meu filho. Não, e não faça isso num final de semana em que o Ricardo, que estava todo estrupiado, está correndo bem. Não, com largou uma AlphaTauri. Tava largando já na sua frente. Uma AlphaTauri, Sérgio Pérez. Não, olha, sinceramente, agora merece ser demitido. Até nisso, só falando um pouquinho mais sobre isso, até eu comentei no Twitter, né, que, cara, se ele terminasse aquela primeira sequência de curvas em terceiro, quarto que fosse, ele ia ter mais carro que as Ferraris, sabe? E ele ia estar à frente do Alonso. Já bastava pra ele. Do Alonso não. Do Alonso todo mundo tava. Mas do Hamilton, sabe? Pô, então, cara, foi triste. Foi uma aberração, na verdade. Bom, e aí a gente começa a sequência de perguntas, né? Lembrando, galera, aí, mandem perguntas. Acabou a corrida, chama eu e a Débora nas redes sociais, pode mandar pergunta. Como fez o Rafael Fernandes aqui, em que ele pergunta pra gente se o Ricardo, né, já ganhou o assento do Pérez.
Olha, Rafael, a gente tá atualizando aqui o perfil do Fábricas, que uma das teorias de conspiração é que é exatamente isso. O anúncio vem aí, né? Aí, Rafa, eu acho que assim, antes eu tava um pouco meio assim, tipo, acho que... Sabe quando você tá naquela corda bamba, que você fala, vai, mas não vai? É, porque a Red Bull não precisa de um segundo piloto tão eficiente, porque tem o Verstappen. Mas também talvez não precisa, tipo, gerar atrito. E aí, talvez... É que assim, a gente viu uma corrida boa do Ricardo agora, né? Mas não sabe o quanto que ele vai manter nas próximas. Acho que precisa ver um pouco mais... Ele sempre foi bem no México, né? Ver um pouco mais a fundo, né? De como que vai ser o restante da temporada do Ricardo. Então, mas eu acho que assim, o Pérez, nessa corrida, ele fez um papelão. Porque tava toda a equipe tentando jogar a favor dele, pelo menos nessa prova, né? Tipo, você tá correndo em casa, tipo, ter um bom resultado aqui ia ser bom. E era uma das corridas que a Red Bull em si tava assim, tipo, é um final de semana que não tem sprint, é um final de semana favorável pra ele. Só que, eu não sei se, tipo, talvez pro Ricardo, mas que eu acho que agora o Pérez tá num passo de rodar e tá. Eu também acredito. Mas porque até pra Red Bull é ruim você terminar só com o piloto. E tem aquela coisa, né? Antes a gente tava vendo o Verstappen terminar uma corrida com 20, 30 segundos de diferença pro segundo colocado. O Hamilton hoje terminou, acho que com 7 segundos. Não, 13. 13? Ah, então esquece. É que a última vez que eu vi a diferença estava em 7 segundos. Então esquece. É que assim, tá difícil defender o Pérez. É que sabe o que também tem? Aquele desgaste da equipe. Toda a corrida termina assim com o Verstappen ganhando e você perde mais tempo respondendo sobre a corrida do segundo piloto que foi pífia. Então você não comenta sobre a vitória do seu piloto. Você comenta sobre o desastre que foi o segundo piloto. Então eu acho que a Red Bull também já tá cansada disso. E ver o material que ela tem à disposição. Tem o Lawson, tem o Ricciardo e tem o Tsunoda. Que o pessoal hoje desceu a linha no Tsunoda, mas vai lembrar que o Tsunoda largou lá atrás. E se não fosse um incidente de corrida, tava pontuando bem. E do qual eu digo que não foi 100% culpa dele. Foi uma disputa de posição que foi incidente de corrida com o Piastri. Mas, Rafão, brigadão aí pela pergunta. Vamos torcer, né? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas corridas. Mas o destaque realmente, né, Débora, a prova do Lewis Hamilton, né? À toa que ele é capa do BBcast, porque eu acho que a corrida do Lewis Hamilton foi uma corrida espetacular. Porque, como eu comentei com a Débora, engraçado que ele e o Russell estavam na mesma estratégia. O Russell simplesmente teve um resultado ali na segunda corrida, vamos pôr assim, na segunda metade da corrida, pior do que... Tem uma pergunta da Esther relacionada a isso. Sim, eu já até ia trazer sobre ela. Que, na verdade, foi o Rafão e a Esther que fizeram perguntas semelhantes, né? E daí a gente juntou as duas. Em que a Mercedes está achando o caminho e vai dar o P2 ao Hamilton já... peraí que fechou a tela do celular. Mercedes está achando o caminho e vai dar o P2 ao Hamilton no campeonato? Eu acho que agora é mais possível, assim, né? Porque a gente queria ver o que ia acontecer no México, porque com a diferença que tinha acabado ali a corrida por conta da desclassificação do Hamilton, assim, ainda era possível o Hamilton conseguir o segundo lugar, mas acho que ia ser mais sofrido se o Pérez estivesse, pelo menos, pontuando e pontuasse bem no México. E agora com o fato do Pérez não ter conseguido nenhum ponto, né, no México e ter jogado de novo nas costas do Hamilton, acho que é bem possível que a Mercedes trabalhe agora vendo o que aconteceu nessas últimas 3 corridas para que o Hamilton seja o vice. Eu também acho que o Hamilton tem mais chance de ser o vice, porque por mais que seja o Hamilton sob pressão, atua melhor que o Pérez. O Pérez agora tá mega pressionado. E também foi um domingo que a Mercedes trabalhou muito bem, né? Que ela também tava vindo naquelas coisas tipo, a gente não tá fazendo uma paradas muito boa, né? A gente não tá fazendo uma estratégia muito boa e com o Hamilton funcionou. Eu acho que o Toto Wolff voltou, colocou as coisas bem em ordem, né? Em Austin ele já havia voltado, mas ainda o pessoal deu umas ali erros, mas eu acho que agora no México ele conseguiu colocar a casa no lugar. Vamos ver, né? Vamos ver como é que é, mas, cara, a corrida do Hamilton foi muito boa, foi interessante. Acho que foi realmente aquele Hamilton que a gente viu em 2021, 2020, que entregava bons resultados, sabia que não tinha como disputar a vitória, mas soube conservar pneus, soube disputar. A briga que ele teve ali também com o Daniel Ricciardo foi bem interessante. A disputa dele também com os demais pilotos, com o Carlos Sainz também, que
fez uma corrida excelente. Acho que os dois pilotos da Ferrari foram destaques, né, dentro do que eles apresentaram em pista, porque com o desgaste excessivo, acentuado do pneu dos carros, mas eles conseguiram entregar bem. Mas ainda na disputa pelo vice, tem a pergunta da Esther, né, que ela fala, restando 3 corridas para o final da temporada. Lewis precisa descontar em média 7 pontos em cada uma das provas. Do Pérez, né, descontar 7 pontos para ser vice-campeão. É possível, ainda mais com o George em uma fase não tão boa e que não consegue ajudar o Hamilton. Acho que a Mercedes nem precisa levar em consideração o que o Russell tá fazendo em pista. É que a Mercedes nunca contou com o segundo piloto para nada para ajudar o Hamilton, né? Vai lembrar que na época do Bottas eles não contavam. E Esther, vai lembrar que tem sprint no Brasil, né? Então, assim, é que eu falei, se o Hamilton me consegue um segundo lugar no GP do Brasil e um segundo lugar na sprint, ele já consegue descontar bastante pontos aí, dependendo do que for o resultado do Pérez. Em Las Vegas ele já é vice e em Abu Dhabi ele só vai administrar. Eu acho que a Mercedes ela nem precisa contar com o resultado do Russell ou do Russell ajudar o Hamilton, porque não é isso que está acontecendo nas últimas corridas, né? E não é isso que realmente está acontecendo, tanto que levou a McLaren hoje a falar pro Norris, né? Tipo, Norris, a gente tá observando a corrida do Russell e aí a gente tá meio que vendo que ele é um desastre, então só vai aí que você vai passar o Russell. Então tá todo mundo já meio com essa visão de que o Russell tá sendo um pouco atrapalhado depois que voltou das férias, principalmente, né? Que ele tá fazendo umas corridas assim que, tipo, não é esperado de um piloto da Mercedes, não é esperado do Russell. E ele, por ter cometido vários errinhos aí, por ter até, né, tido aquela batida bizarra que ele teve em Singapura, tipo, ninguém tá levando muita fé. Então acho que a Mercedes nem tá esperando que ele auxilie o Hamilton, tipo, a tirar ponto do Pérez ou qualquer coisa do tipo. Porque acho que nessa fase final aí, quem vai fazer o trabalho mesmo vai ser o Hamilton. Eu também acho. Acho que o Hamilton, ele aprendeu a não contar com o segundo piloto, né? E o Russell realmente é o que eu e a Débora estavam comentando. Eu acho que as férias de final de ano agora vai ser muito mais importante pro Russell colocar a cabeça no lugar, dar aquela esfriada e sentir um pouco mais até o que é a equipe Mercedes pro ano seguinte, né? Eu acho que o ano passado ele ficou muito confiante de ter conseguido chegar no campeonato na frente do Hamilton, mas esse ano ele tá sentindo o peso de ser, né, companheiro do Lewis Hamilton. E se hoje ele tá tendo um pouco mais de dificuldade no carro, é porque ano passado a Mercedes realmente, tipo, se voltou junto com o Hamilton para poder desenvolver o carro desse ano. Então, a forma como o Hamilton estava se sentindo no carro, o feedback dele, é levado muito mais em consideração que o próprio Russell, né? E acho que tem um pouco, assim, tipo, total responsabilidade do Russell no que tá acontecendo nesse final de temporada com ele. E a Esther também apresentou uma pergunta, por que a estratégia dos pneus médios depois da bandeira vermelha funcionou bem pro Lewis e não pro George? Então, Esther, isso daí é até uma coisa que eu parei aqui rapidinho na hora que eu vi a tua pergunta, porque eu fui procurar a declaração do George Russell após a corrida, que foi mais ou menos assim, é bem grande, mas eu vou resumir. O que aconteceu? Ele imprimiu um ritmo onde que o pneu superaqueceram. E aí ele teve que reduzir esse ritmo para não ter gerar bolhas no pneu. Nisso, ele perdeu a janela, né, de desempenho bom do carro, dos pneus, mas conseguiu chegar atrás do Carlos Sainz. Quando ele estava atrás do Carlos Sainz, que ele poderia ter tentado a ultrapassagem, trabalhar para fazer a ultrapassagem, os freios preaqueceram por falta de refrigeração para ele estar atrás do Carlos Sainz. Então daí ele teve que tirar o pé do acelerador. Nisso, o carro, tanto os freios quanto os pneus perderam a janela de desempenho. Ele não conseguiu retornar para essa janela. Então aí o carro perdeu todo o desempenho, tanto na questão dos freios como dos pneus. Então foi por isso que, de certa forma, o Hamilton conseguindo fazer as ultrapassagens e chegar naquele espaço que ele ficou entre ele e o Verstappen, ele conseguia trabalhar bem a temperatura dos pneus e dos freios. Já o Russell não. O Russell ele teve esse problema aí de... Porque assim, a Débora e a gente sempre fala, né, da questão das janelas de desempenhos dos freios, mas vai lembrar que eles têm que trabalhar, né, Débora, junto essa janela de desempenho dos pneus e dos freios. Que no México tem um problema de superaquecimento por causa das aberturas de passagem do fluxo de ar, né? E o ar rarefeito, tudo isso acaba influenciando na refrigeração dos carros como um todo, mas o freio é um dos sistemas que
mas tem problema no México. E acho que foi um fim de semana muito difícil para todo mundo, assim, em gestão de pneus, porque eu falei, né? Acho que a Pirelli foi lá e escolheu os pneus mais macios da gama, mas também não era o ideal e não foi o suficiente para a gente ter uma corrida mais agitada em questão estratégica. E aí quando a gente olha para os 3 pneus que tinham disponíveis no fim de semana, o duro não estava tendo uma janela muito boa de desempenho. O macio não era o ideal para você tentar terminar a corrida com quase, né, tipo, com metade da prova ainda pela frente. Então eles optaram ali pelo pneu médio, que era o que tinha o melhor desempenho. Mas ao mesmo tempo esse melhor desempenho era dentro de uma janela, não era por toda a corrida. Tanto que teve a diferença ali, né, que a Ferrari alertou o Leclerc, mas você tá com os pneus duros e o Hamilton tá com o pneu médio. Daqui a pouco o pneu médio do Hamilton vai começar a apresentar uma queda. Mas o pneu duro também não tava sofrendo logo nas primeiras voltas, que influenciava o restante da corrida. Então meio que tudo ficou igual ali. E também, assim, eu acho que o Hamilton teve um adversário que é um pouco mais fácil que é o Leclerc, né? O Leclerc, ele não é o piloto que briga tanto pela posição, né? E quando o Russell encontrou o Sainz na pista, ele passou um bom tempo ali ainda brigando com o Sainz antes de recuar. O Sainz não é o piloto mais fácil de ultrapassar. Então acho que tudo isso contribuiu para que o Russell não tivesse uma corrida tão boa de pneu médio como o Hamilton estava tendo ali depois que passou o Leclerc, que ficou sozinho na pista. Exato, bom, mas isso é um exemplo novamente de experiência, né? Podemos dizer assim. Vale muito a questão de saber qual composto, como trabalhar por cada composto, que é uma coisa que a gente criticou o Russell em algumas etapas, porque ele realmente aí não consegue, parece que, assimilar, fazer esses cálculos rápidos na cabeça. Outra coisa que foi bem interessante sobre o Russell foi uma coisa que eu estava comentando com a Thalita, que além de apoiadora, é uma das que sempre está comentando, conversando com a gente sobre Fórmula 1 nas redes sociais, foi que o Russell, ele comenta a estratégia que a equipe adotou para ele do lado dos pilotos. Ela me comentou que teve uma corrida que, justamente nessa corrida, ele teve um embate direto com o Sainz na corrida, e que ele comentando a estratégia que a equipe escolheu do lado do Sainz. E o Sainz, assim, tipo, meio prestando atenção. E o Russell soltando do adversário. Do Sainz ainda. O Sainz pegou e refez a estratégia dele do Leclerc. Cara, o Russell... E é uma coisa que eu falei. O Norris, eu criticava muito o Norris com isso no passado. O carro dele começava a dar problema, alguma coisa. Ele não sabia reportar pra McLaren. Ele ficava desesperado e começava a berrar. E isso cantava a bola pros outros pilotos. Teve uma etapa na Áustria, não me recordo agora o ano, acho que foi 2021, que ele começou a fazer isso e o Hamilton estava atrás dele. O Hamilton veio babando e passou ele. E o Hamilton não estava fazendo o tempo que ia chegar no Norris. O Hamilton estava num momento de administração. Então, assim, o Norris com o tempo aprendeu a calar a boca, vamos pôr dessa forma, na hora que tinha que ficar quieto e falar. Que ele peca, mas bem menos, né? Bem menos. E o Russell não. O Russell é aquele negócio do... É que vocês ouviram agora, era o meu gato tentando destruir a minha cadeira, mas eu já consegui fazer com que ele prestasse atenção em outra coisa. Como o Russell, né? Que toda vez que vai reclamar no rádio é um podcast. Ele começa a debater com o mecânico, ele não relata coisa pro mecânico, com o engenheiro. Desculpa, e espera o engenheiro retornar. Não, ele começa a conversar com o engenheiro, tipo assim, cala a boca, mano! Você tá entregando a paçoca, velho! É foda. O piloto também tem que saber quando usar o rádio pro bem e pro mal. Que nem o próprio Toto Wolff falou isso sobre o Hamilton, né? O Hamilton é um cara que sempre falou, né? Meus pneus não estão bons, meus pneus não estão rendendo. E isso sempre foi uma característica dele que a gente nunca sabia quando ele tava falando verdade ou não, até ele indicar que entrar nos boxes. E por isso que a gente blefa até hoje, né? Faz os blefes. A Mercedes fez um blefe hoje, né? Eu não sei se surgiu efeito ou não, mas pelo menos foi um blefe interessante. Bom, e vale, como a gente estava comentando aí da Ferrari agora há pouco, né? Pô, a Ferrari manteve um pódio com o Leclerc. O Leclerc, apesar da pole, perdeu posição pro Verstappen e pro Lewis Hamilton, mas chegou em terceiro lugar. E o pecado P4 do Sainz, que o Sainz estava ali, né?
Vai que fiscaliza o carro de alguém aí e ele perde o pódio, eu tô aqui, ó, pra dar mais um pódio. E hoje não fiscalizaram o prancha de ninguém, né? É que na cidade do México não tem mar por perto, né? Então não tem que fiscalizar a prancha de ninguém. Né? Tá muito acima do nível do mar pra poder olhar a prancha, né? Ficar preocupado com isso. Exato, mas foi um bom resultado pra Ferrari. Eu acho que assim... Não, dentro do que esperaram, né? Que ia acontecer no fim de semana. Fora os pneus que eles tinham disponível pra corrida. Mas, tipo, o GP do México, que é uma prova estratégica, a Ferrari ter passado por tudo isso e ter conseguido manter um pódio e um P4, eu fiquei até... Falei, gente, que Ferrari que é essa? Acho que até o Visser não está entendendo o que aconteceu com o time esse final de semana. Bom, quem não entendeu muito o que aconteceu com o time foi o chefe de equipe, né? O pessoal da AlphaTauri que viu Ricciardo ali na corrida inteira, P4, disputando posição, disputando lugares. O Tsunoda, que tava tendo uma evolução dentro da pista, cara, largou das últimas colocações, conseguiu, né, se desenvolver, conseguiu chegar e disputar a posição com o Piastri de igual para igual. Infelizmente teve um incidente, como eu falei, não é para crucificar o Tsunoda, que nem a galera foi crucificar que ele é um lixo, tal, achei isso um absurdo. Porque, cara, ele fez uma puta de uma corrida, aquilo ali é disputa de posição, qualquer um faz aquilo ali, a gente já viu tanto Verstappen, Hamilton, Alonso cometer aquele erro que ele cometeu, acho que... Acabou mal, né? O dele acabou mal no sentido de, tipo, ele ter perdido os pontos, mas poderia ter dado muito bom ele ter passado o Piastri, porque acho que o Piastri, assim, comparado, né, com a corrida do Norris, o Norris, ele veio ali do final do pelotão, subiu, cresceu muito, e o Piastri, ele teve uma corrida inversa, né? Até o momento da bandeira vermelha, ele tava assim, tipo, me deixem aqui, nada tá acontecendo comigo... Ninguém tá me enchendo o saco. Mudou a bandeira vermelha, ele se lascou todo nas escolhas ali, né? E acho que a disputa com o Tsunoda foi uma disputa de corrida mesmo, assim, tipo, aconteceu. O Tsunoda foi o que mais perdeu ali, né? Tanto que depois investigaram o Piastri como sendo culpado do incidente, né? E não deu nada pro Piastri. Mas foi uma pena, porque era um final de semana que os dois carros da AlphaTauri tinham muita chance de pontuar. Mas eu acho que o pessoal tem muita má vontade com o Tsunoda. E tem muita gente que torce, tipo, contra ele. Quer que ele saia, não sei o que. Só que, gente, tipo, o menino tava entregando até então. E ele tava fazendo um bom final de semana. Tipo, largando do final do pelotão. Tipo... Eu vou ser sincero. Se eu torço pra que realmente era iminente a quebra do motor do Piastri. Do Piastri não, do Tsunoda. Porque se a AlphaTauri escolheu esse GP pra fazer essas mudanças, foi uma escolha horrível. Porque essa era um GP que os dois pilotos teriam tido bom rendimento se não fosse essa escolha de troca de componentes. Eu acho que assim, eu não sei o que deu na AlphaTauri, mas se tinham essa possibilidade de trocar em Austin ou Interlagos, eu teria feito em uma dessas duas corridas. Ainda mais Interlagos você tinha sprint, que tudo bem, você troca ali, você tem sprint e tal, né? Você ainda tem um final de semana mais curto, qualquer coisa recolhe o carro na sprint. Mas, cara, eu acho que foi um erro. Porque uma coisa que aconteceu esse final de semana, que eu acho que também ajudou a AlphaTauri a ter um bom desempenho, é que todos os carros, as equipes usou maquita para recortar eles. Todos os carros teve pedaço cortado ali para colocar aquelas grelhas de refrigeração. Eu sinceramente, eu acho que eles pegaram peças antigas, modelos antigos assim que tinham de peças semelhantes, fez os recortes para aproveitar ali e fazer isso, né? Mas... Então eu acho que a AlphaTauri foi uma das que melhores assimilou isso. Então é por isso que eu acho que a AlphaTauri errou nessa escolha. Mas como eu não sou engenheiro, não sou mecânico deles, não sei, né, se a quebra era iminente. Torço para que seja, que se não foi uma escolha horrível. Talvez também usaram ali para poder ver um parâmetro para os outros carros, né? Ver como é que tá a peça dos outros carros também, porque até agora nenhum carro da Red Bull, né, tipo do Verstappen não deu problema. O motor Honda, né, teve defeito, então vai entender. Bom, e falando quem teve um defeito completo no carro foi o Magnussen, né, que estampou bonito ali o muro, coitado. Eu vou ser sincero, na hora que teve o acidente, a primeira imagem eu olhei o carro e já assim, fiquei impactado, mas na hora que eu já vi o Magnussen levantando, saindo do carro, ufa, né, graças a Deus, ele tá bem, porque, cara, foi uma batida bem feia. O carro ficou bem avariado, né, e depois ele saiu sentindo a mão, né, até, por conta da batida, ele tentou salvar o carro ali, mas não deu muito certo. Ter saído andando já é algo positivo num acidente como esse, mas realmente veio aí mais um dano pra Haas, né?
E eu acho que é mais complicado ainda porque a Haas tinha levado atualizações para o carro em Austin, tava tentando usar esse carro atualizado agora no final da temporada para poder verificar as peças e conseguir dados para o próximo ano. E um pouco antes do Magnussen bater, ele já tinha perdido um pouco o controle do carro, né? Tinha extravasado limite de pista e aí depois teve isso. Mas foi bom que ele saiu andando pelo menos, só que aí mais um prejuízo para a Haas, né? É, uma pena, mas enfim, né? Vamos ver o que acontece pro GP do Brasil, né? Torcer pro Magnussen tá inteirão aí, junto com o Hülkenberg, que completou 200 GPs sem pódio ainda, né? Bom, e temos que comentar dele, né? Lando Norris, que tá proibido, né? Por sorte, Palmeiras não vai ter jogo no Allianz Parque, então não tem como ele ir lá comer uma coxinha estragada, um risole verde, né? Porque... Eu duvido da capacidade do Lando Norris de comer coisa estragada. Né, exato. Mas Lando Norris fez uma puta, uma corrida engraçada, né? Eu tava o tempo todo assim pra Débora, né? Falei, nossa, mas o Lando Norris tá apagado, né? Como de corrida ruim, não tá conseguindo progredir e tal. De repente, na segunda largada ali que teve, com pneus médios, ele foi comendo, catando posição. E eu falei, caraca, né? Se tivesse vindo com essa fome desde o começo, ele chegava no pódio fácil, né? Mas eu acho que assim, foi uma das melhores exibições do Norris. Mereceu o piloto do dia. Foi mais do que merecido esse prêmio pra ele. Agora, mas né? Eu acho que também a estratégia dele só funcionou melhor na segunda metade da corrida porque teve a bandeira vermelha. Porque até então não tava rendendo. Tipo, eu acho que ele ia terminar nos pontos, mas não... É que assim, o que ele ganhou de posição com a pneu faixa vermelha, o pneu assim, é que assim, ele não deu. O pneu macio foi horrível, ele não ultrapassou quase ninguém. Foi o que eu te falei, eu teria começado com duro, esmerilhado o pneu realmente, feito gato sapato, mas o ruim, o duro não tava rendendo também, eram os médios, e ele tinha 2 médios, lembra que até eu comentei antes de começar a corrida? Não, minto, ele só tinha 1, o único cara que tinha 2 médios, o cara morreu com 2 médios, o Sainz, velho. Pérez, na verdade. Pérez era o único que tinha 2 médios novos, mano. Vocês estão ligados que o cara era o único que tinha 2 médios novos, velho. A Ferrari deixou. A Ferrari não, a Red Bull deixou pra ele. Caramba, mano. Os caras prepararam tudo pro final de semana dele, velho. O cara morreu com 2 médios novos. Esses 2 médios já estão indo pra Romênia pra ser destruído, cara. Pô, bateu até bad agora. Bom, e aí tem a pergunta do Rafael Fernandes, né? O Norris fez uma das melhores corridas largando lá do fundo. E afundando mais ainda a Aston Martin nos construtores? Aqui a Aston Martin também ela já fez o favor de jogar a pá, né, nela, né? Já... jogou. Ela foi jogar a pá de cal, né? Tá jogando a pá direto na cara dos pilotos, né? Os dois não terminaram a corrida, né? Nem o Alonso, nem o Stroll. O Stroll também se envolveu lá naquele incidente que ele... né? Pra quê? Pra que Stroll? E o Bottas levou a culpa. O Bottas ainda levou a culpa. Eu não entendi a análise dos queridos, mas acho que também foi, de novo, por aquela coisa, né? Tem incidente que eles não analisam o final do incidente, né? Que é se o piloto abandonou ou não. O Stroll abandonou, a culpa do Bottas. Então, vai entender as análises dos comissários, né? Depois eu comento sobre isso. Mas, sim, acho que a corrida do Norris... a classificação dele não tinha sido tão boa, que era algo que a gente não esperava, porque com o carro que ele tava tendo, tipo, foi um erro muito grande aquela classificação ali. O início da corrida não tinha sido muito promissor, acho que o final que realmente fez a diferença, mas com certeza ajudou a afundar um pouco mais a Aston Martin, porque é mais uma corrida que a McLaren tem um desempenho bom e a Aston Martin tem o inverso, né? Exato, e o pior, né, tipo... Como você falou, o Piastri, pior que ele tava na corrida, vamos pôr dessa forma, ele tava muito bem, porque assim, ele tava bem, ele tava tendo uma corrida ruim. E o Norris teve uma corrida excepcional, enquanto que as duas Aston Martin chafurdaram. E se o Piastri tivesse conseguido manter o ritmo dele depois da bandeira vermelha, provavelmente era, tipo assim, um resultado até melhor do Piastri, né? É que ele perdeu o desempenho ali depois da bandeira vermelha. Tipo, então... porque não é que ele perdeu o desempenho, é que como juntou todo mundo, ele não conseguiu manter o mesmo ritmo do começo da corrida. Então, eu agora vou fazer o advogado do diabo. Eu acho que o Piastri sentiu, tipo o jogador da Libertadores, sentiu a altitude.
eu acho que realmente ele é um piloto que sentiu essa questão o carro não tá com uma entrega de desempenho. A McLaren eu acho que também foi um carro que sofreu muito com essa mudança das grelhas, de refrigeração do carro. Eu acho que o Piastri também foi um cara que meio que, tipo assim, pô, eu tô sentindo essa situação aqui, eu não tô... Porque assim, ele conseguiu segurar o Russell muito bem no começo da corrida, mas ele não tava conseguindo progredir, é o que você falou, não conseguiu extrair o máximo do carro. Mas não era algo que é comum do Piastri. Acho que realmente essa é aquelas corridas em que os pilotos têm um desempenho mediano para ruim. E para mim o desempenho do Piastri, pelo que ele pode entregar, foi mediano, não foi ruim ainda. Então acho que foi um bom final de semana para a McLaren, assim. Acho que para não perder muito assim aquela reparação de danos, o desempenho da McLaren ao todo foi muito bom. Mas o negócio que eu ia comentar do Stroll e do Albon, do Stroll e do Bottas, foi uma coisa que eu comentei lá no grupo do BP, lá de apoiadores, né? Parece que o estagiário teve preguiça de pegar todo o lance, né? Desde o Stroll empurrando porque assim, para quem não viu, o Bottas foi considerado culpado porque ele não se manteve na linha do traçado e é por isso que o Stroll bateu nele e rodou. Mas quem vê o lance por completo, vê que o Stroll empurrou o Bottas para fora e o Bottas teve que voltar, porque senão ele ia cortar traçado. E o Bottas, tipo, cara, eu não vou prejudicar meu carro nessas zebras. Então ele voltou pro traçado, mas não voltou empurrando o Stroll. Ele voltou pro traçado normal, o Stroll que fechou ele. E aí só pegaram a cena do movimento do Bottas. É o que o Milani falou. A FIA tá com costume, que a Débora também ressaltou aqui, que a FIA tá com o costume de aplicar pelo resultado final, né? Ah, não. O Stroll já abandonou, não vamos ter como punir ele, vamos punir o Bottas. E pra mim foi uma cagada imensa da FIA. Era melhor ter feito que nem o lance do Piastri com o Tsunoda, não tivesse punido. Deixa considera quieto. como um incidente de corrida e não punir nenhum dos dois, porque se foi pra poder punir o Bottas naquele incidente, pô, gente, o que tá acontecendo? Bom, e aí, pra continuar falando da Aston Martin, tem a pergunta do Rafael, né, que ele pergunta se a Aston Martin já começou a se perder no avanço do carro ou focou em 2024 porque não é mais possível. Rafa, eu acho que eles nem focaram em 2024, eu acho que realmente, pô, estão perdidaços. Estão perdidos no que eles estão fazendo, porque os dois pacotes de atualização que veio para Aston Martin, nenhum funcionou, não deu o resultado que eles esperavam. E, tipo, o que de dado desse carro vai servir muito para 2024? Tipo, eles estão tendo dado do que não fazer no carro de 2024. Agora, o que fazer vai ser bem mais difícil para eles. E eu acho que, de novo, tem todo aquele problema de você copiar um carro, né? Como foi o caso ali de tentar copiar a filosofia da Red Bull, mas você não ter os passos da receita, tipo, o que você tem que fazer depois, para onde que vai, as atualizações e tudo. E não é só trazer atualização, né, para esses carros. Desde o ano passado, as equipes... Assim, ano passado foi muito mais, porque eles ainda estavam conhecendo o funcionamento desses carros, mas eles trazem a atualização, né, e eles colocam ali no carro e tem que ir desbloqueando o potencial dessa atualização. E a Aston Martin trouxe e nada disso funcionou, né? E aí, ali nos Estados Unidos, eles estavam com o carro modificado, tiveram que voltar atrás em questão de configuração. Usaram duas configurações ali, uma no carro do Alonso e outra no do Stroll. O Stroll só que pontuou porque o Alonso abandonou. Aí chegou agora no México, tipo, outra corrida em que a classificação foi muito ruim. Eles voltaram ali no Stroll a mexer no carro pra corrida no domingo, né? Ele largou do pit lane. Aí, de novo, tipo, testa outra configuração. Não trouxe nenhum resultado pros dois pilotos, porque nos Estados Unidos funcionou um pouco da mudança, né? Que no México não funcionou, abandonou com os dois carros. Acho que a Aston Martin já se perdeu muito no desenvolvimento desse carro, e assim, o que eles vão fazer pra 2024 é uma incógnita, porque não dá pra você vir com um carro neutro, que nem foi o primeiro ano deles, ali de 2022, né? Tipo, com um carro que, vamos sentir o que as outras equipes estão fazendo pra fazer. Acho que não é mais isso que tem que ser feito pra 2024. Mas também, tipo, chegar em 2024 com um carro, digamos assim, copiado do que foi a Red Bull desse ano. Não conseguir manter desenvolvimento, não conseguir manter uma crescente, não vai ajudar a Aston Martin a ir pra lugar nenhum. Eu gostei do que o Douglas Silva
comentou no Twitter, no tweet que eu comentei sobre a pontuação, porque o Sainz ultrapassou o Alonso, né, no Mundial de Pilotos. E assim, se fazendo projeções, tem chance até do Norris passar o Alonso e Leclerc, assim, corre o risco também de passar o Alonso. E assim, o Alonso que estava praticamente disputando a vice-liderança do campeonato no começo do ano, está disputando agora a posição... Disputando não, tentando se manter à frente de alguns pilotos, está meio doído, mas o Douglas comenta, imaginem se a Alstom preferiu ouvir o Stroll, ou seja, ouvir o Stroll no desenvolvimento do carro e não o Alonso, né? E ainda ele comenta, e o carro ficou esse cocô. Eu nem sei se escutar o Stroll, mas talvez ter ido pela mesma coisa que aconteceu com a McLaren nos 2 últimos anos. Tipo, você tem um piloto dando um feedback do carro para você continuar o desenvolvimento numa linha, você tem que mexer no carro porque o outro piloto não tá entregando. Então você tem que fazer tipo o mínimo para que ele ande. E aí eu acho que acabou que atrasou a Aston Martin, assim, tipo, se dividir em questão de desenvolvimento, tipo, tentar algo para poder pelo menos trazer o Stroll para a zona de pontuação, enquanto quem realmente eles deveriam ter focado era no Alonso, e o Alonso agora tá nesse movimento de estar em queda, né? Queda livre no campeonato. Exato, e para finalizar o podcast, a gente tem, né, o álbum que conseguiu, né, Débora? Pô, não se classificou bem, teve volta deletada, não foi? Salvo engano. A volta do Q2 dele, que era pra ele avançar, porque Q3 foi deletado. Exato, conseguiu ali chegar aos pontos. Mais uma vez o álbum mostrando que se a Williams tivesse um bom segundo piloto, e agora realmente, cara, o Sargent tá pesando nessa equipe, ela poderia vir para 2024 mais forte, até quem sabe 2025 melhor ainda. Mas o álbum teve um bom desempenho. O Sargent até conseguiu um brilhareco ou outro ali, de certa forma andar próximo das pontos. O Alonso, né? O Alonso tá na corrida cansado já do que tá acontecendo. Mas eu acho que a corrida do álbum foi positiva. Não foi a corrida que a gente tava imaginando que fosse, pelo que ele tinha feito nos treinos livres. Até porque ele não conseguiu mesmo na classificação, então não tinha muito o que fazer. Mas eu acho que a disputa ali que teve pra poder salvar um pontinho ali, pelo menos no fim de semana, foi muito boa. Ele terminou em 9º lugar, então terminou até a frente do Ocon, né? E foi uma disputa boa ali, a Williams conseguindo mais uns pontinhos pra levar pra casa, o Albon fazendo mais um bom fim de semana pra ele. Acho que vale a pena ter, tipo, os treinos livres bons, a classificação ok ali, conseguir de novo mais uns pontinhos, é algo que faz muita diferença no fim de semana do piloto. E o Albon, ele tá numa crescente muito boa com a Williams, né? Acho que enquanto tem outros times aí que tá se afundando, a Williams tá começando a engatinhar ali com algum resultado, a gente consegue ver um lado mais positivo, então foi muito bom esse final de semana como um todo. Acho que o domingo mereceu esses pontos. Bom, foi isso, né, gente? Acho que o GP do México, no final, é isso mesmo, não há muito que se falar. Vai ter a live na terça-feira, onde que eu acredito que a gente vai pautar um pouquinho mais preparação aí pro GP do Brasil, mas acompanhe. E Débora, qual foi sua nota pra corrida? Eu já vou antecipar a minha, foi uma nota 4. Eu acho que, assim, foi um fim de semana um pouco meio xoxo, né? Tipo, não teve tanta emoção, tudo. Acho que a corrida a gente esperava um pouco mais, mas ao mesmo tempo, acho que eu esperava um pouco mais da corrida por conta da Pirelli ter mexido nos pneus ali. No final de contas foi mais do mesmo, né? Acho que um 5 tá bom pra essa corrida. Não foi ruim, mas também não foi boa. Eu acho que... Meio a meio, deu pra levar. É a corrida do meio de uma rodada tripla, não dá pra esperar muita coisa, até porque tem tipo mais trilogia, né? Você tem 3 filmes, sempre o do meio é ruim. O do meio... Salvo O Senhor dos Anéis e De Volta pro Futuro, que os 3 filmes são maravilhosos. Então, o resto de trilogia realmente é sempre o do meio, o piorzinho. Bom, gente, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui. Se possível, compartilhe nas redes sociais. Um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada, pessoal, e até a próxima.